tinha uma cartinha com várias características do homem que eu queria para minha vida. E um belo dia, enquanto eu fazia um devocional, Deus me falou para rasgar essa cartinha. E ali eu comecei a entender o quanto eu estava tentando controlar algo que deveria estar nas mãos de Deus. E assim, era uma cartinha bem sincera. Lá eu coloquei várias características, como ele deveria ser, altura, cor de pele, profissão, enfim, tinha muita informação. E assim, eu vou ser bem sincera com vocês, não foi fácil ter que rasgar essa cartinha, né? Porque aquilo ali representava o que eu queria, né? Eu relutei um pouco, né, para conseguir fazer isso. E no fim das contas, com aquela cartinha, eu estava falando para Deus que tinha que ser do meu jeito. Ou seja, eu estava impondo um padrão que eu queria para Deus. Eu não estava consultando Deus, eu estava informando para Ele o que era que eu queria. Só que aí Deus começou a me ministrar que isso ainda era vestígio da velha criatura, né? A nova Jéssica, ela não vai ditar ordens para Deus, ela vai consultar. E existe uma enorme diferença entre pedir algo para Deus e impor algo para Ele. Aquela cartinha em si, ela não era um pecado, mas ela evidenciava o quanto eu ainda não tinha entregue essa área da minha vida para Deus. Deus não vai me dar o que eu quero, Ele vai me dar o que eu preciso. E se tem alguém que sabe melhor do que eu preciso, do que eu mesma, é Deus. E hoje eu consigo entender que mesmo que Deus mande alguém para a minha vida que não tenha todas aquelas características que eu coloquei naquela cartinha, mas se ele realmente for temente a Deus, se ele realmente for um filho, se ele der frutos de verdade, tiver com um propósito alinhado, isso basta. Porque não adianta ter aparência, status, classe social mais elevada ou algo do tipo e não ter o Espírito Santo. Não adianta. Deus não se move por listinha, nem minha e nem sua. Ele se move por propósito. E lá em Romanos 12:2 fala que a gente precisa renovar a nossa mente para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Aquela cartinha, para mim, ainda era um molde do mundo. E o que Deus tem para mim não é molde do mundo. Pelo contrário, né? Molde do céu. Talvez você também tenha uma cartinha não escrita. Talvez uma cartinha no seu coração. Uma lista de exigências que você nunca levou para Deus. E eu não estou te dizendo que você não deve sonhar, muito pelo contrário. Mas os seus sonhos precisam estar rendidos a Deus. Não adianta eu ter vários sonhos no meu coração que nenhum é da vontade de Deus. Esses dias eu me peguei pensando exatamente sobre isso, porque se aquela pessoa com todas aquelas características que eu coloquei lá naquela listinha aparecesse na minha vida e ele não tivesse Jesus, não ia adiantar. Para mim, ele não era nenhuma alternativa. Então, no fim das contas, não adianta a gente querer criar toda uma expectativa na nossa mente de alguém e não ser esse o plano de Deus para a nossa vida, não ser essa pessoa. Lá em Provérbios 19:21 fala que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Rasgar aquela cartinha para mim representou rendição, sabe? Eu senti que naquele momento eu entreguei para o Senhor um ídolo do meu coração, porque aquilo acabou sendo um ídolo, porque qualquer homem que chegasse ou aparecesse na minha vida diferente de tudo que eu tinha idealizado ali, ele não era nenhuma opção para mim. Só que o que estava pesando para mim eram coisas que não deveriam pesar, né? Porque o principal, para quem realmente conhece a palavra de Deus, quem realmente conhece o Evangelho e quer viver conforme o que a palavra diz, é se essa pessoa tem ou não a Cristo. Se ela realmente é convertida, se ela dá frutos, se ela tem um propósito alinhado com o que Deus planejou para as nossas vidas. E hoje eu quero te fazer um convite, não para rasgar sua cartinha, tá? Eu quero que você mostre essa cartinha para Deus, mostra ela, fala para o Senhor, mesmo que essa cartinha ela não seja escrita, né, manualmente, que seja uma cartinha lá no teu coração, no fundo do teu coração, leva para o Senhor, entrega para Ele, fala para Ele que isso é o que você planejou, mas o que deve prevalecer mesmo é a vontade dEle para a sua vida. E se esse vídeo falou com você de alguma forma, me conta aqui nos comentários e é óbvio, né? Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje.